provedor de Deus o Pai. Aprendi a viver bem, sem riquezas e poder, mas com a paz e o prazer de ser filha do Rei. Aprendi que os meus fardos Ele quer carregar, e por isso lhe entreguei minha vida. Hoje estou leve, provei do amor de Deus, sim, estou leve, pois a Ele confiei meus grandes fardos, e assim aliviei todo o peso que em pecado acumulei. Hoje estou leve, como pluma que é levada pelo vento, sustentada, flutuando a contento. Assim me sinto em tuas mãos, Senhor. Quem duvida que o poder de Deus é capaz de salvar, nunca poderá sentir as suas mãos. Mas quem confessa os pecados e se entrega de coração, cantará com leveza no seio e imensa gratidão. Hoje estou leve, provei do amor de Deus, sim, estou leve, pois a Ele confiei meus grandes fardos, e assim aliviei todo o peso que em pecado acumulei. Hoje sou leve, como pluma que é levada pelo vento, sustentada, flutuando a contento. Assim me sinto em tuas mãos, Senhor. Provei do amor de Deus, sim, sou leve,
Assim me sinto em tuas mãos, Senhor, Senhor. Hoje sou leve. Muito bem, obrigado, Thaisa. E Dacir, um dia nós vamos cantar esta música. Hoje estou leve. O Senhor operará milagres. Por enquanto não podemos. Por enquanto não cantaremos, ok? Obrigado, Thaisa, pela canção. Deus abençoe, viu? E obrigado a você também que nos acompanha via net. Que Deus possa estar contigo aí onde quer que você esteja e que o Espírito Santo te abençoe da mesma forma como vai nos abençoar nesta noite aqui também. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Deus e grande Pai, que gostoso o Senhor estar na tua casa. Nesta segunda-feira, um dia onde tivemos a oportunidade de trabalhar, de cuidar dos nossos afazeres corriqueiros da semana, mas a bênção maior, Senhor, foi o Teu Espírito ter nos trazido aqui na Tua casa, para meditar um pouco na Tua palavra, para receber o Teu carinho, receber o Teu amor. Obrigado, Senhor, pelos louvores que o Senhor nos permitiu entoar a Ti. Obrigado, ó Pai, por esta canção que nos fala, ó Pai, da leveza de coração, da leveza, ó Pai, de pensamento quando estamos junto a Ti. O Senhor nos torna leves, ó Pai. O pecado já não pesa mais, porque pela graça, pelo sangue de Cristo, nos tornamos leves na Tua presença. Queremos, ó Deus, agora pedir a Tua unção, que o Senhor nos abençoe. Esteja conosco, esteja com os nossos amigos que nos acompanham também pela internet. Fica, ó Pai, com cada um de nós, com cada adorador. Em nome de Cristo, amém, Pai. Amém. Muito bem, queridos. Então, as férias chegavam, as férias escolares, as aulas acabavam em um dia, e no outro dia eu pegava o ônibus, o Expresso Nordeste, que fazia de Goiuirê até Paraná do Oeste. Oh, glória! Alguém já ouviu falar dessa terra ou não? E no meio do caminho, o senhor conhece, né? Janiópolis e companhia e tal. Isso. O pastor Oliveira Pires já esteve lá. Para quem não sabe, já, né? Pastor Oliveira Pires dirigiu uma semana especial, ele era do Departamento de Ministério Pessoal e Escola Sabatina da União, e ele passou então por Goiuirê, fazendo uma semana de revivamento, né, pastor? E no multiplicação espiritual, esse era o termo na época. E no final houve um grande batismo, e eu e mais um amigo, na época tinha essa idade aí, 12, 13 anos, nós... há 3 meses, né? 3 meses anterior, nós pegávamos a bicicleta e íamos procurar gente para dar estudo bíblico. Olha só, não tinha internet, era uma bênção, porque daí ia fazer o quê? A não ser pegar a bike, e a gente pegava a bicicleta e ia até um sítio próximo para procurar gente, bater de casa em casa, quem gostaria de estudar a Bíblia. E encontramos um casal que queria estudar a Bíblia. E eu e esse meu amigo, cada um na sua bicicleta, começamos a dar estudo bíblico. E o final de 3 meses ali, batizou o casal e mais um filho. E o pastor Oliveira deu para cada um que levou alguém ao batismo, né? Um pin, assim, que eu tenho guardado até hoje, uma coroazinha, assim, de ouro. Ouro, né, pastor? A cor, pelo menos, né? A cor era de ouro, né? Eu tenho guardado até hoje com muito carinho. E foi um momento muito especial. Deus seja louvado. Mas era assim, acabava as aulas, no outro dia pegava o ônibus, ia para o sítio onde morava a minha avó, e o sítio era do meu tio.
e ele ficava cuidando ali. E eu tinha uma rotina de trabalho no sítio. Eu acordava sempre às 5h30, 6 horas, e a primeira coisa que eu fazia era jogar milho para as galinhas. E depois de jogar milho para as galinhas, elas dormiam num limoeiro velho, né, bem antigo, e eram umas 50 galinhas mais ou menos. Eu pegava o balde de milho e ia jogar milho para elas, e acabava de jogar milho para as galinhas, eu ia então cuidar das ovelhas. Ele tinha assim, variava entre 110 e 120, por que variava? Porque algumas a gente comia e outras nasciam. Uma delícia. Naquele tempo. Não sei hoje. E aí eu tinha essa rotina, eu tinha que pegar as ovelhas, ok? E eu tinha que levar até o alto do pasto, embaixo de uma mangueira. Ao final do dia eu tinha que recolher as ovelhas, ia lá buscá-las, e então prendia elas de novo ali no aprisco, no curral, como você quiser chamar, ou mangueira, né? Também é chamado mangueira, lugar onde a gente prende os animais. Mas um detalhe, eu tinha que contá-las todo dia no final do dia. Tinha que contar. E era aquela rotina, tinha um corredorzinho, elas iam passando e eu contava, pá, pá, pá. Se perdesse a conta, soltava tudo, mandava vir de novo. Todo dia a mesma rotina, solta a ovelha, busca a ovelha, prende, conta, né? Ou conta e prende. Todo dia a mesma rotina. Para quem conhece bem o interior do Paraná, sabe que lá é assim, ó. O tempo vira do nada, né? Tá aquele sol bonito, gostoso, de repente vem a borrasca. E o negócio vira, de repente, e era uma quinta-feira e o tempo virou. O tempo virou. 3 da tarde, mais ou menos. O céu começou a escurecer, a coisa ficou feia, e vento e trovão, e meu tio falou assim, vai buscar as ovelhas. E eu corri, pasto acima, e quando cheguei lá estavam as ovelhas. Morrendo de medo. E cada trovão que o que, Márcia? O barulho do trovão. Trovejava, obrigado. Também não sei. Também não lembro. Tinha outro termo mais bonito, mas trovejava tá bom. E cada vez que o trovão... Como que é? Ecoava. Essa é... Ecoava. Trovava, Josué. Essa foi a pior. Cada vez que o trovão fazia um barulho no céu, um estrondo, essa foi boa, porque é um verdadeiro estrondo. Cada vez que fazia um estrondo, as ovelhas olhavam para mim, e queridos, parece que elas tremiam de medo, assim como quem diz assim, tira a gente daqui. E é um negócio incrível, como as ovelhas são sensíveis, né? E muito bem, peguei um pedaço de bambu, mais ou menos desse tamanho, não para bater nas ovelhas, mas para ir tocando elas assim, pasto abaixo daí. E fui tocando elas e aí a água caiu e caiu com força. Aqueles pingos grossos assim, que veio de repente e foi um desespero. E cada vez que o trovão... Aí é de Deus. Ribombava. Era bem isso que eu queria. Cada vez que o trovão ribombava no céu, as ovelhas paravam e olhavam todas para mim. Um negócio interessante, a dependência da ovelha do pastor. Como elas dependem do pastor, é um negócio interessante, é de Deus. Muito bem, já estava encharcado essa altura do campeonato, as ovelhas não, porque a sua lã ela é bem coberta por um óleo especial, e elas bem tranquilas foram descendo, com medo, assustadas, foram ali, e eu fui então contando, e 2 se recusaram a entrar. E em vez de entrarem, na verdade elas correram, fugiram. Então eu fechei aquelas que já estavam guardadas e contadas, e fui atrás das outras 2. Quando eu cheguei bem próximo delas, elas se dividiram, foi para cada uma para um canto. Falei, oh meu Deus, e agora sim?
E nessa altura do campeonato, já batendo a preguiça, num menino de 12 anos de idade. E eu fui atrás de uma e ela correu. Eu falei, vou atrás da outra. E fui atrás da outra correndo e correu também. Resumindo, foram longe. E eu desisti das ovelhas. Já estava encharcado e o tempo não colaborava. Voltei para casa, tomei um banho e logo veio aquele cafezão da tarde de sítio, né? Pãozinho feito ali no cilindro da avó, né? Eu que cilindrava, assado no forno de barro, aquela coisa tremenda. E muito bem, comemos ali o lanche e o tempo passou e o tempo depois deu uma melhorada, mas também já escureceu e já chegou a hora da janta. A janta no sítio é cedo, né? 6h30, estourando aí 7 horas, todo mundo jantando. E sentamos então na mesa, nas cadeiras, em volta da mesa, eu, minha avó e meu tio. Comendo ali, e de repente o meu tio me faz uma pergunta. Ele comentou assim, Júlio, que chuva, hein? Pois é, tio, tal. E você buscou todas as ovelhas lá? Ah, tudo certinho, tio, tal. Guardou todas? E eu respondi, Aquilo a janta travou. Raríssimo de acontecer comigo. Mas ali não foi mais. E ele perguntou de novo. Você sabe que com esse mau tempo elas ficam meio assustadas, né? E às vezes uma outra fica meio rebelde. Mas que bom que você guardou todas, né? E eu respondi, Por quê? Porque você mentiu uma vez, o que você tem que fazer agora? Ah, tem que defender. Como é que vai falar? Não, na verdade, não pegava bem. Por um piá de 12 anos, metido a pastor de ovelha. E com preguiça de correr atrás das duas, ou pelo menos avisar, falar, tio, 2 aí não deu, tal. O que custava? Mas metido a herói do pasto, respondi, A comida não desceu, e minha avó, que não era nada boba, né, já notou. Filho, o que está acontecendo com você que hoje você não está comendo? Como quem diz assim, isso é extraordinário esse menino não comer. O que está acontecendo contigo? Não, nada, avó, tal. Mas parece que está meio preocupado. Não foi nada. Perdi a fome, acho que eu comi muito pão à tarde. E não consegui jantar. Mais ou menos umas 9 e pouco, o horário de todo mundo se recolher, eu fiz uma pergunta para o meu tio. Falei, tio, é o seguinte, todo dia aí tem que, né, ir atrás das ovelhas, guardar e contar essa rotina toda, todo dia, o que acontece se ficar alguma ovelha solta? Ele falou, Júlio, você sabe que no sítio ninguém aí cria cachorro preso. Todo mundo cria um cachorro solto. É verdade, tio. Você já viu alguém guardar cachorro no sítio? Ele, me perguntou. Eu falei, não, fica tudo solto. Falou, e você viu que não tem nenhum piquenês, pincher, é só cachorro de grande porte, geralmente, né? Nem todos de raça, mas geralmente de grande porte. Eu falei, tio. Eu falei, e daí? O que tem os cachorros? Eu falei, se ficar alguma ovelha para fora. Se ficar alguma ovelha solta por aí. À noite os cachorros se reúnem e é perigoso eles matarem alguma ovelha. Eu falei, tio, já aconteceu isso? Já perdi algumas ovelhas. Mas não tem problema, porque você guardou todas, né? E eu respondi, Gente do céu, aquilo me deu um nó na barriga. E eu fui deitar pensando nessas 2 ovelhas. E eu não conseguia dormir. Eu comecei agora a orar pelas ovelhas. Senhor, pelo amor de Deus, protege as ovelhas. Será que adianta? Nessa hora não tem jeito. E eu orando e com medo e tal, de repente comecei a ouvir uns latidos, bem longe. Aquela palhaçada de cachorro para tudo quanto é lado. O negócio assim, eu estava com tanto medo
tanto medo de acontecer alguma coisa com as ovelhas, que parece que os cachorros estavam debaixo da minha cama. Estava longe, mas eu ouvia como se estivesse ali dentro do quarto, morrendo de medo. Naquela dúvida, falo para o meu tio, não falo, como é que eu vou falar agora já à noite? E de tão cansado, acabei adormecendo. Muito bem. O dia amanheceu, meu tio foi lá me chamar. Júlio, bom dia, tal, vamos lá, vamos, tal. E eu nem lembrava mais de ovelha. E aí, fui para o banheiro, fiz o que tinha que fazer, voltei, e meu tio perguntou bem assim, antes do desjejum. Júlio, vou perguntar só mais uma vez. Ontem você guardou todas as ovelhas? E eu respondi, e a perna já tremendo. E aí ele completou, por um acaso não ficou nem 2 para fora? E eu, tio, quem sabe 2. Ele falou, então vem comigo. Me colocou na garupa do cavalo e me levou lá na divisa do sítio onde eu nunca tinha pisado. Nunca tinha ido até lá. Tinha ido até o alto e depois tinha mais um pedaço. Tal. E chegamos lá bem na beira da cerca de arame farpado. E bem na beiradinha lá estavam as 2 ovelhas mortas. Interessante que só o pescoço machucado. E o meu tio me mostrou, está aí as 2 ovelhas. Falei, mas tio, tal, ele falou, desde ontem eu sabia que você não tinha guardado, mas eu não disse nada, só para ver até onde você ia. Ele sacrificou 2 ovelhas para provar o meu caráter. Pensa, que dureza. Eu olhei aquelas 2 ovelhas e já comecei a querer remendar a coisa, né? Mas tio, tal, não sei o quê, não, porque minha mãe vai pagar tal. Ele, quero saber de pagar a ovelha. Ele, apesar de não pertencer a nenhuma denominação, muito cristão, muito cristão. Ele disse assim, olha, eu quero que você aprenda uma coisa. O que aconteceu com essas ovelhas pode acontecer com qualquer um de nós. Eu não entendi, né? Era teologia com filosofia ali na hora. Mas tio, como assim pode acontecer comigo? Será que o cachorro vai me pegar? Ele falou assim, olha, nós somos ovelhas do pasto de Deus. Olha, que profundo. Para quem não pertencia a uma igreja, todo o restante da família assim, ele não. E ele disse assim, isso daqui é o que o diabo faz com ovelha que fica sozinha, fora do aprisco. Falei, tio, mas o cachorro, eles não comeram a ovelha, só mataram. Ele falou, sim, cachorro não mata a ovelha para comer, cachorro mata a ovelha para brincar. Brincadeira de mau gosto, igual o diabo faz. Falou só isso. E falou assim, agora você desce lá, pega uma pá e vem cavar um buraco e enterra essas ovelhas. E eu passei o dia cavando e enterrando a ovelha. No outro dia, bem cedo, ele me acordou de novo, joguei o milho para as galinhas e fiquei por ali, amuado no quintal. Ele falou, e aí, que você vai ficar aqui fazendo o quê? Não vai lá soltar as ovelhas? Falei, tio, eu não vou mais mexer com esse negócio de ovelha. Ele falou, vai. Você não quer ser pastor? Só me prometa uma coisa, não perca mais nenhuma ovelha na sua vida. Eu tive grandes mestres, né? Aquilo ficou gravado na minha vida. Não perca mais nenhuma ovelha. Falei, tio, mas eu perdi 2, tal, não sei o quê. Ele falou, vai, não perde mais nenhuma não, cuida bem. Se não conseguir prender, não conseguir contar, me chama que eu te ajudo. Mas fale a verdade. Aquilo fortaleceu o nosso relacionamento.
E eu agora tomava um cuidado muito maior com as ovelhas. E aprendi a lição aquele dia. Queridos, nós vamos falar hoje sobre pastor e ovelha. Mas não o pastor aqui da terra, porque o pastor aqui da terra também é ovelha. Orientado por Deus, designado por Deus, escolhido por Deus. Gostemos ou não do pastor que temos nesta terra, mas foi escolhido por Deus. Qualquer um que passe por esta igreja. Aquele que agrada, aquele que não agrada. Deus permitiu que ele viesse aqui. Deus permitiu. E eu não estou dizendo isso porque o Fábio é meu amigo, de jeito nenhum. Qualquer lugar que eu for pregar por aí, eu digo a mesma coisa. Precisamos aprender, como igreja adventista do sétimo dia, como ovelhas de Deus. Aceitemos o pastor que Deus nos recomenda, que Deus nos manda. Pelo tempo que Deus quiser. Pelo tempo que Deus quiser. Qual é o texto da Bíblia que apresenta Deus como grande pastor e nós como suas ovelhas? Qual é o texto da Bíblia? Salmo 23, muito bem. Abra sua Bíblia lá então, em Ezequiel capítulo 34. Porque o Salmo 23 também fala, mas Ezequiel 34 é tremendo. É tremendo. Ezequiel capítulo 34. Primeiro vamos ler o texto, o verso 31. Ezequiel 34, verso 31. Todo o contexto aqui de Ezequiel 33, 34, 35, vem apresentando de forma assim bem clara. Deus vem se apresentando como o pastor, o supremo pastor, e nós como suas ovelhas. É o tratamento que Deus escolheu, baseado no sistema de Israel, dos pastores de Israel. Sabe, o animal escolhido por Deus para o sacrifício. Existe toda uma teologia por trás da ovelha, do cordeiro, e Deus como o grande pastor. Mas olha só o que diz o verso 31 do capítulo 34. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Está bem claro que nós somos ovelhas de Deus, sim ou não? Somos, desde muito cedo aprendemos isso. Somos ovelhas e Deus é o nosso pastor. Agora, olha só como Deus nos trata. Verso 11, então. Diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor Deus. Quem é Deus aqui? O paz. Deus é o nosso pastor. E nós suas ovelhas. Porque assim diz o Senhor Deus. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as... Queridos, olha como Deus se apresenta aqui, como um pastor pessoal. Ele diz assim, eu sou o vosso pastor, e eu mesmo é quem cuido de vós. Se eu estivesse na igreja Assembleia de Deus, eu ia escutar um grito de aleluia, glória, um negócio assim. Vamos repetir? Deus como nosso pastor, pessoalmente cuida de nós. Isso aí. Acho que é medo de parecer com os pentecostais. Não tem problema. Não tem problema. Pode dizer amém, glória. A não ser que você não concorde com a palavra. Aí você diga, não, misericórdia. Mas se você concorda, diga amém. Não tem problema. Se liberte desse medo, ok? Queridos, Deus, Ele diz assim, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Sabe, Deus, Ele tem um cuidado especial e pessoal comigo e contigo. Ele não confia as suas ovelhas a um sobrinho de 12 anos irresponsável. Sabe, Ele não confia o nosso cuidado a qualquer um. Ele diz, eu mesmo é quem cuido de vós. Diante de toda essa tribulação da vida que vivemos, dá para ficar mais tranquilo assim?
sabendo que tem um Deus supremo, o Deus criador do céu e da terra, que olha para mim e para você de forma pessoal, nos mínimos detalhes. Quando você se sente bem ou quando se sente mal. Quando você está só com uma dorzinha de cabeça ou quando está com um câncer terminal. Deus, de forma pessoal, cuida de nós. Ou se fosse a outra igreja. Se liberte, fique tranquilo. Queridos, esse é o Deus pessoal que cuida de cada um de nós. Deus seja louvado por isso. Olha para mim e para você, lê o meu e o seu pensamento. Sabe, conhece as nossas intenções. Ao mesmo tempo que, sabe, é bom saber disso, ao mesmo tempo é uma responsabilidade grande. Deus saber as intenções. Por que você veio à igreja? Deus sabe o porquê. Por que você cantou aqui? Deus sabe o porquê. Por que eu estou aqui pregando? Deus sabe lá no meu coração o porquê. É um Deus pessoal que visita o nosso coração, que visita cada pensamento, que visita as intenções. Ao mesmo tempo é a bênção de saber que temos um Deus pessoal para cada um de nós. E agora ele diz assim, como o pastor, verso 12, como o pastor que busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares, para onde forem espalhadas no dia de nuvem. Olha que tremendo esse texto. Deus diz assim, eu mesmo é quem cuido das minhas ovelhas, eu mesmo é quem cuido de cada um de vós, e nos dias de nuvens e escuridão, eu cuido de você. Por acaso tem alguém aqui passando por algum momento de nuvem e escuridão na vida? Teu casamento está em trevas? Tua vida financeira está no escuro sem fim? Tua vida espiritual é uma sombra só? Está turbulenta a relação? A coisa está complicada no trabalho, na escola, nas amizades? Sabe, lhe bateu uma nuvem de tristeza por alguém que você amava muito, que te traiu, porque a traição só vem de quem a gente gosta muito. E Deus então diz assim, é nesses dias, de forma especial, que eu me apresento como Deus e cuido de você. Amém, queridos. Que Deus tremendo que nós temos, que cuida de nós especialmente nesses dias. Sabe, porque parece que exatamente nos dias tristes da vida, sabe, parece que a gente é tomado por um negócio assim, um senso de abandono, né? Uma carência, uma vontade de chorar que não sabe o porquê. Tem disso ou não tem? Sabe aqueles dias que você acorda com vontade de chorar e não sabe o porquê? Mulher tem mais disso do que o homem, mas homem também tem. Tem ou não tem? Tem. É uma agonia, um negócio esquisito desde cedo, e você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Uma vontade de chorar. A mulher fala assim, que vontade de largar tudo e sumir. Se for na TPM, então misericórdia. E a chinelo, cinta, o que tiver na frente voa. Mulher que fala assim, mas homem também. É que homem fica quieto. Se faz de ovelhão forte, cabritão forte, mas na verdade chora bem escondidinho. É ou não é, João? Apertando um parafuso e outro lá, a lágrima escorre também. Eu sei. Às vezes eu vou lá na cama, olho para as duas pequenininhas assim e falo, meu pai, tem misericórdia delas, de mim, de todo mundo que tem filha. Não é fácil. Não, agora falando sério, dá uma tristeza, né? Agora, esses dias eu lendo uma compilação da irmã White, que ela fala sobre depressão, tristeza, melancolia, essas coisas todas. E ela diz que são exatamente nesses dias, ela diz assim, sabe o que falta para nós nesses dias? Nos falta um Salvador.
Nos falta um Salvador. Sabe o que eu faço quando eu estou assim? Eu me tranco no meu escritório, eu pego uma folha em branco e eu escrevo uma carta para Deus. Eu tenho uma pilha enorme de cartas que eu já escrevi para Deus. Pego papel, caneta e começo a escrever daquilo que eu sinto, de medo, de tristeza. É como se fosse uma oração, mas escrita. E eu termino de escrever a carta e falo assim, mas por que eu escrevi isso aqui? Porque enquanto eu escrevi, passou. O que estava faltando? Um Salvador. Queridos, nesses dias de tristeza, quando nos colocamos à disposição de Deus, Ele se aproxima de nós. Na verdade, sempre está ao nosso lado, mas nós nos aproximamos dEle e Ele estará à nossa disposição nos dias de nuvens e de escuridão. Amém? Deus seja louvado. Agora Deus continua dizendo assim, como nosso grande pastor, verso 13, tira-las-ei dos povos. Olha que interessante. E as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. O que esse texto quer dizer? Tirá-las-ei dos povos. Queridos, um dos grandes prazeres do pastor Deus é ter as suas ovelhas unidas. É ter as suas ovelhas, reunidas no mesmo aprisco. Como assim? Por exemplo, quem de vocês aqui não pertencia à igreja adventista? Não pertencia à igreja adventista? Você era da onde? Pode falar o nome, não tem problema. Qual igreja você pertencia? Não praticante. Ok. Quem mais? O senhor era da onde? Católico também. E a senhora? Alguém não era católico aqui? De onde você era? Batista. Olha lá. E o senhor? Também. E a senhora? E quem mais não era católico? O senhor era da onde? Umbanda e Quimbanda. Toda a banda. Católica. Quem mais? Da onde você era, Ju? Nenhuma, à toa. Largada no mundo. Você era da onde? Da Universal. Quem mais? Alguma outra? Aí, a senhora era da onde? Olha só. Queridos, olha só, cada um pertencia a um rebanho, a um povo. E Deus fez o quê? Deus foi lá e buscou todos vocês e trouxe aqui. Olha, por que isso? Porque Deus tem prazer em juntar os seus. E a Bíblia diz que ainda tem um monte por aí. Amém. Mas que tem que vir para cá. Agora, se a gente não for buscar, se a gente ficar só nessa de vir no culto, voltar para casa, e Deus contando conosco, porque quem busca ovelha é outra ovelha. Quem busca ovelha é outra ovelha. Mas Deus diz assim, tirá-las-ei dos povos. Deixa eu perguntar, para quem não era adventista, agora é adventista, você é feliz? É feliz por quê? O senhor é feliz? Mas lá naquelas bandas não estava bom? Enquanto não conhecia o quê? Mas lá não tinha verdade? Tinha, mas não toda a verdade. Não toda a verdade. E aqui então Deus reúne as suas ovelhas, Deus reúne o seu povo, os reúne em todos os lugares. Esse é o prazer de Deus, em cuidar do seu povo, em cuidar das suas ovelhas. Ele busca ali, busca lá e vai buscando de todos os lugares e nos reúne aqui. E eu digo para vocês, eu não sei o que eu seria na vida se eu não fosse adventista. Diga lá, minha querida. Então, tem que buscar também, claro. Sim, exatamente. Agora, olha só, queridos, viu só como Deus cuida de nós?
vai buscar as ovelhas, as ajunta no mesmo lugar. Por quê? Porque a ovelha junto do rebanho de Deus é uma ovelha o quê? Em segurança. A ovelha solta por aí, o que acontece com ela? É presa fácil na mão do lobo, Satanás. É presa fácil na mão do lobo. Por isso, queridos, que, por exemplo, numa semana como essa, é importante vir na igreja? Mas é o pastor Júlio, não interessa. Esse pasto aqui é de quem? É meu? Não, é de Deus. É o pastor Jesus quem chama. É o pastor Jesus quem reúne na igreja. É Ele quem busca. Porque o alimento é meu ou é dele? Ele quer nos alimentar com o quê? Com bons pastos, com a verdade, com a palavra. O verso 14 diz assim, apacentá-las-ei de bons, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos o quê? Pastos bons. Por aí tem pasto bom? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Vamos ser bem prático aqui. Sai daqui da igreja domingo à noite e passa em frente a qualquer outro pasto por aí. Está fervendo, não está? E o louvor lá é mais agitado, não é? É ou não é? Estou falando bem a prática. É ou não é? E está fervendo, não está? E está cheio de jovem, não está? E o negócio está bombando, tal. E a igreja aqui está micha. Hoje é dia de célula numa igreja por aí. Célula é pequeno grupo. Meu cunhado é líder de um desses grupos. Sabe quantos vão no grupo dele? 80. Quando está fraco. Tudo lutador de MMA. E ele já me chamou para ir lá. E eu fui. Lá dirigir a palavra. Eu falei, mas eu quero ouvir vocês um pouco. Com todo respeito. Que pastinho fraco. Eu falei, isso daqui que vocês estudam? Tal. Eu falei, então vamos para a palavra. E apresentei o quê? Pasto bom. Pasto completo. Cheio de sais minerais do céu. Vitamina de Deus. Para a ovelha ficar forte. Era tudo bombadão. Mas tudo fraquinho. Mas eu respeitei, porque, imagina, né? Não podia vacilar ali. Mas, queridos, é isso, sabe? Não tem coisa melhor do que aqui a igreja. Não tem. Não tem. Pode comparar a nossa teologia com qualquer outra por aí. Sabe, nós trabalhamos com Bíblia. Não trabalhamos com a opinião do pastor. Nós trabalhamos com a verdade. Não trabalhamos com o que a igreja acha que tem que ser. Não, é a Bíblia. É a verdade Bíblia, da Bíblia. É a verdade de Deus. E não adianta sair por aí procurando. Você pode encontrar um louvor animado. Você pode encontrar, sabe, 1001. Mas comida de verdade, alimento puro, é aqui. Amém por isso? Deus seja louvado porque Ele nos alimenta com a palavra. Pura, forte, nos fortalece. Agora cuidado, viu? Cuidado para não ficar engordando aqui na igreja. A irmã White também fala disso. Ela fala assim, ela condena os pastores. Ela diz assim, pastores, não fiquem engordando as ovelhas. Sabe aquela ovelha que vem no culto? Presta uma atenção no sermão tremenda, assim, só para saber se vai ser bom ou não. Aí chega em casa e critica. É porque o pastor hoje, porque o pregador, não sei o quê. Na frente da criança. Aí quando o menino completa 13, 14 anos, não quer mais vir na igreja, fica doido da vida. Mas passou a vida inteira reclamando da igreja,
reclamando do culto, reclamando não sei o quê, na frente do filho. O filho criou qual a ideia da igreja? Se meu pai não gosta, o que eu tenho que ir? Calma, Sara, você tá tensa. Fica calma. Fica calma. Vocês estão entendendo, queridos? A gente tem que cuidar com essas coisas. Não reclame do rebanho de Deus. Porque apesar de ser de Deus, é tudo ovelha rebelde também. Até o pastor é ovelhão rebeldão. Ok? Mas é aqui, Deus reúne o seu povo. Deus quer cuidar do seu povo. Agora olha só. Verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Queridos, aqui tem profecia do descanso divino. Deus dizendo assim: eu busco as minhas ovelhas, eu cuido das minhas ovelhas, eu tenho prazer em reunir as minhas ovelhas, e eu lhes darei o quê? Descanso. Por quê? Porque Deus sabe que nós estamos cansados deste mundo. Eu estou cansado deste mundo, não sei você. Às vezes a gente até se empolga com um carro novo, a gente se empolga com uma casa, com uma viagem, aquela coisa toda, e a gente tem que cuidar para não se perder por aí, achando que o pasto desse mundo é melhor do que do céu. Mas tem que ter um cuidado, porque essas coisas, sabe, não há problema nenhum na prosperidade, sabe, honesta, divina, que provém da fidelidade, problema nenhum nisso, mas às vezes isso tira o foco. Está tão bom aqui na terra, o que eu quero com o negócio de céu? Tenho o que eu quero na terra, para que eu quero o céu? Isso é o problema das nações que tem tudo. Isso é o problema daquele que tem de tudo, tenho de tudo, para que eu quero o céu? Para que eu quero o céu? E acaba se acostumando com este mundo podre aqui. Eu nem assisto esse negócio de 190, Cidade Alerta, porque me dá depressão esse negócio. É gente morta de um lado, é assalto do outro, é não sei o quê, é violência, e você fica louco da vida se ficar acompanhando as coisas deste mundo. Esse mundo fede, a corrupção fede, a violência fede, sabe, a insanidade, a imoralidade fede. O negócio está sabe, um mundo cansativo, estressante. Mas Deus diz assim: fique tranquilo, porque eu te dou o quê? Eu te darei repouso, descanso. Mas você tem que estar comigo. Continua firme comigo. Continua firme comigo. Muito bem. Queridos, agora olha só o verso 16 e último. Último texto da noite. A perdida... Amém por isso ou não? Viu, irmã? A perdida, o que Deus vai fazer? Deus vai buscar. A senhora tem orado pelas suas filhas? Tem ou não? É? Tem? Vai trazê-las de volta? O Senhor Deus? A senhora crê nisso? Crê? Foi a senhora, né, que falou das filhas? Longe? Quem falou? Também está longe. Deus vai trazê-la? É promessa divina? Qual que vai ser a última oração de Jesus? A última intercessão de Jesus antes de vir a essa terra? Já leram esse texto ou já ouviram? Não? A irmã White teve uma visão. E ela disse que a última coisa que Jesus faz no santuário celestial, a última intercessão, a última vez que ele faz, que ele se achega a Deus, sabe o que é? É dizer assim: Senhor, traz de volta os filhos que estão longe do teu caminho. Deus não se esquece das orações dos pais. Deus não se esquece das orações das mães. Conheci uma mãe que orou 38 anos pela volta do seu filho. O menino saiu, foi longe, fez de tudo. Mas um dia voltou. E combinou comigo: pastor, tem que ser surpresa para a veinha. Quase que ela bate as botas, gente.
Uma surpresa que às vezes não dá certo, porque ela já estava bem idosa, mas foi lindo de ver. E ela disse assim: oh Deus, obrigado, porque o Senhor não deixou de me ouvir. E não deixa, queridos. Esse é o nosso Deus que diz assim: a perdida eu buscarei. Que mais que ele diz? A desgarrada tornarei a trazer. A quebrada, o que ele faz? Ligarei. E a enferma? Gente, esse pastor é bom demais ou não é? Busca que está fora. Aquela rebelde, ele vai com o Espírito Santo e traz, um momento ou outro traz. Aquela que está quebrada, se quebrou por aí no mundo de pecado, o que ele faz? Ele cura, ele liga, ele sara. Deus, ele cuida das suas ovelhas de uma forma sem igual. A enferma, aquela que está fraquinha espiritualmente, ele fortalece. Ah, mas aí vem a parte complicada. Porque ele diz assim: mas a gorda e a forte. E quando eu li esse texto a primeira vez, gente, falei, vou ter que procurar uma academia, porque a ovelha gorda, o que ele faz? Destrói. Presta atenção, Idacir, de novo. O que ele faz com a enferma? Cura. Aquela que está longe, o que ele faz? Tudo isso. Está fraquinha? Fortalece. Está enferma? Cura. Esse é o nosso Deus, o grande pastor. Mas ele diz: a forte e a gorda e ele completa: apacentá-las-ei com justiça. Deus diz assim: eu cuido muito bem, trato com muito amor, mas eu sou o quê? Eu sou justo. E a gorda e a forte eu fortaleço. E eu fiquei pensando na prática: que pastor é esse? Que parece que só tem prazer em ovelha doida, quebrada, rebentada, rebelde, fraca, porque a ovelha forte e a gorda ele destrói. Como assim? Quem é a ovelha gorda? Quem é a ovelha forte? Queridos, ovelha gorda e forte é a ovelha que bate no peito e diz assim: estou bem de boa. Orar de madrugada? Já sou ancião. Já tenho um cargo lá na igreja, me mato de trabalhar na igreja. Tem gente que se mata em trabalhar na igreja, mas não entrega a vida para Deus. Dá a vida pelas coisas da igreja, mas não dá a vida pelo Deus da igreja. E se acha forte, se acha gordo. A essas Deus promete o quê? O que Deus faz? Destrói o soberbo. Aquele que não estuda a lição, pega a lição na sexta-noite e dá uma repassada só para não passar vergonha no sábado de manhã. Porque vai que o professor pergunta para ele. Não tem dependência do pastor Jesus. Não busca mais o alimento espiritual. Eu vou dizer porque é um termo que a gente geralmente usa. Não busca mais a Deus de madrugada. Mas e se não for de madrugada, tem problema? O importante é que seja as primeiras horas do dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu de manhã não funciono. Porque eu já acordo de manhã com a cabeça assim pilhada em tudo que eu tenho que fazer. Não me concentro, não tem jeito. Só que quando chega a noite, resolvi ou não resolvi, parei. Aí eu tenho minha comunhão com Deus, à noite. E se eu não me cuidar, eu vou noite adentro. Nossa, pastor, então sua comunhão é à noite, não é de manhã? Não é pecado isso? Pecado é não se alimentar da palavra a hora nenhuma. Não que eu não ore de manhã, tenho o meu momento de oração de manhã. Mas sabe aquele negócio mais, aquele alimento mais grosso assim? Para mim é à noite. Qual que é o teu horário? Ou você não tem esse horário?
e se acha forte, se acha um bom crente. Ovelha gorda e forte, aquela que não participa mais dos cultos. Ovelha forte e gorda, sabe, é aquela que gasta mais tempo com tanta coisa por aí. Eu vou falar de um tema aqui, só para a gente exemplificar. Um dia numa igreja aí de Curitiba, uma igreja grande, preguei numa quarta-feira. Não era o tema do sermão, nem lembrava isso, mas tinha um grupo ali de uns 15, jovens assim, que na saída disseram assim: pastor, depois que o senhor cumprimentar todo mundo, o senhor pode falar com a gente um minuto? Posso? E cumprimentei todo mundo, ficou aquele grupo de jovens ali, e eles vieram seco assim, falou: pastor, vamos lá na sala dos jovens, vamos lá. E eles queriam um assim diz o Senhor com respeito a cinema. E um deles me perguntou assim: pastor, a igreja liberou ou não liberou cinema? E eu falei: nunca proibiu. Pode ou não pode? Eu falei: pode. Ah, então está liberado. Eu falei: nunca teve proibido. Sempre pôde. Sério, pastor? Sério? Pode mesmo? Pode. O senhor vai? Não. Ah, por que o senhor não vai? Porque o senhor é pastor, né? Eu falei: não, não é por isso. Também por isso, né? Aí eles me perguntaram: então por quê? Eu falei: sabe o que é? Quanto tempo dura um filme? Em média, um filme bom, hein? 2 horas. E eles responderam isso: 2 horas. Eu falei: sabe qual que é o problema? Eu ainda não estou passando 2 horas por dia com a minha Bíblia. Por isso não vou. Aí um engraçadinho disse assim: ah, então tá certo, pastor, resolvido. É só eu passar 2 horas por dia com a Bíblia. Eu falei: e o dia que você fizer isso, você não vai sentir vontade mais de ir no cinema. Você está entendendo? Não é o que pode ou o que não pode, mas é o que rege o princípio da tua vida. É simples, é básico. Mas a ovelha gorda não sai do Netflix. A ovelha gorda pega um seriado e detona todos os episódios. Mas não fez o ano bíblico na vida ainda. Não leu nesse ano nenhum livrinho do Espírito de Profecia. Nem a verdade sobre os anjos, que é dessa finurinha inteira, não leu. Mas filme já assistiu um montão. Cada filme 2 horas, 1 por semana. No ano tem 54 semanas. Multiplica aí. Essa ovelha gorda. Mas que está ali na igreja, terninho, gravata e roupinha e tudo, e canta e tudo e tal. E Deus diz assim: a ovelha gorda e forte eu vou. Não porque Deus tenha prazer ou ira. Eu já falei aqui sobre a ira de Deus. A ira de Deus, ela não envolve o quê? Emoção. Não envolve afeição. Está entendendo, queridos? Então eu pergunto: que tipo de ovelha é você? A ovelha dependente do pastor Jesus? A ovelha que passa tempo no pasto do Senhor, se alimentando da boa pastagem do céu? Ou ovelha gorda e forte, que acha que não precisa mais de oração, não precisa mais de estudo da Bíblia, não precisa de comunhão, não precisa nem ir lá na igreja. Devolvendo meu dízimo está bom demais. Mal sabe ele, que tem sido uma ovelha gorda e forte. E Deus diz assim: apacentá-las-ei ou destruirei com justiça. Porque um dia, queridos, Deus vem destruir esse mundo de pecado. Deus vem destruir este mundo de pecado. E aquele que vive mais no pecado do que com Deus, mesmo sendo uma ovelha que se acha forte e robusta, será destruído igual. Então esta palavra de hoje é para a gente voltar para casa pensando:
Que tipo de ovelha tenho sido eu? Que tipo de ovelha tenho sido eu? Uma ovelha dependente do grande pastor? Uma ovelha que procura o bom pasto do Senhor? Uma ovelha que está na presença do grande Deus, o grande pastor? Ou eu tenho sido uma ovelha gorda, rebelde? Uma ovelha forte, forte por fora, fraquinha por dentro. Fraquinha por dentro. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, mas te fortaleça espiritualmente, para que você possa pertencer ao pasto celestial, um dia com o grande pastor Jesus. Amém? Thaís, encerra para a gente. Senhor Jesus, eu quero a tua graça, o teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos, a glória encontra em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Foi salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor, me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Senhor Jesus, eu quero a tua graça, o teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos, a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Eu quero
Sou salvo pela graça maravilhosa, graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Tua graça me basta, Senhor. Vamos orar, queridos. Nosso grande Deus, nosso grande pastor, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, ainda nesta noite, refletir, ó Pai, junto a Ti. Nos ajuda, ó Pai, a reconhecermos que tipo de ovelhas temos sido. Será, ó Pai, que temos sido e temos vivido de forma independente de Ti? Será, Senhor, que temos confiado em nossa própria força? Será, ó Pai, que temos andado sozinhos por aí, achando que podemos nos defender do grande lobo, Satanás? Será, ó Pai, que temos vivido de forma rebelde, esquecendo de nos alimentar do Teu alimento, da Tua palavra? Esquecendo, ó Pai, de passar tempo contigo em oração, em meditação? Por favor, ó Pai, nos ajuda. Nos ajuda, porque este mundo é mau. O trabalho do lobo Satanás é matar, destruir. Então nos ajuda, ó Pai, a estar bem perto de Ti. Se tem alguma ovelha fraca aqui, Senhor, fortalece. Se tem alguma ovelha aqui quebrada, ó Pai, cura, Senhor. Se tem alguma ovelha aqui, Senhor, rebelde, que não entende as coisas, que não aceita, que não vê sentido nas coisas espirituais, por favor, ó Pai, cura, fortalece. Se tem aqui, Senhor, algum pai, alguma mãe de ovelha rebelde por aí, dá a certeza, Senhor, a esse pai, a esta mãe, de que o Senhor vai trazer os cordeirinhos de volta. Que o Teu Santo Espírito venha agir de forma poderosa no coração rebelde. Mas por favor, Senhor, toca de forma profunda naquela ovelha que tem perdido a dependência de Ti, que não confie na sua força, mas confie no grande pastor, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Queridos, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe.